Muito bem, vamos cumprimentando a todos então, né, mais uma vez, e agradecendo, né, a oportunidade de nós estarmos aqui juntos reunidos para falarmos dos nossos temas, né, dando continuidade aos Yoga Sutras de Patanjali e cada vez mais, né, alegrarmos-nos, né, por estarmos compartilhando temas tão importantes e também temos esta oportunidade de chegarmos a pontos tão extremos, né. Eu já destaquei aqui em vídeos anteriores e repito, né, durante a consumação desse vídeo, que particularmente, né, para essa pessoa que está vos falando, para mim, é muito importante, né, é muito importante nós estarmos aqui destacando que, né, particularmente para mim é um dos momentos mais aguardados até o ponto que nós estamos chegando, né? Essa culminância desses sutras no qual nós vamos dar continuidade, dando sequência para abordar esse tema tão importante. Aqui nós estamos entrando, né, em uma sessão que vai nos exigir, né, muita paciência, muita tranquilidade, muita cadência, né, nos passo a passo, nas observações, porque nós vamos estar tratando agora né, de forma ampla, depois de todos os contextos científicos, técnicos, filosóficos, né, de linhas astrais muito elevadas, espiritualidade muito grande, né, muitas conceitualizações, muitas arestas, muitos pontos. Nós vamos estar agora tratando do modo prático, né, por assim dizer, né, do modo onde nós somos convidados a colocar a mão na massa, o modo que nós somos orientados, né, a entender, então, na prática, né, a prática desses 7, né, desses 7 membros, né, o 8º seria, então, a consumação em Samadhi, seria a consumação, né, aí do êxtase, né, desse Samadhi, o Samadhi, né, como se diz, e nós vamos estar compreendendo tudo isso. Hoje nós vamos estar falando de um modo bem aberto, bem genérico, vamos estar pontualizando algumas situações, vamos estar destacando alguns pontos, mas vale a pena também destacar que o Sutra de número 30, ele vem falar detalhadamente sobre as autorrestrições. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque nós temos um parágrafo aqui, no final da página 166 do livro do Taimini, né, no qual aborda o início desse Sutra de número 30, mas o Sutra de número 30, ele decorre-se, né, olha só, dentro de todas essas páginas, né, até aqui assim, ó, faltando um parágrafo, né, para poder fechar uma folha de rosto. Então nós podemos dizer que uma folha de rosto é completa, né, pegando o parágrafo que está aqui, imaginando que ele esteja aqui, é completa uma folha de rosto. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4 páginas, né, 4 páginas e mais uma folha de rosto, 4 páginas e meia. Esse seria o completo Sutra de número 30. Evidentemente que nós poderíamos falar de modo muito genérico, nós poderíamos estar falando de modo superficial, de modo alto, né? Nós poderíamos estar falando assim rapidamente sobre as 5 autorrestrições, esses votos, né, que falam em abstenções, falam em incontinência, né, esses votos que falam em observações, né, a gente vai estar destacando ele com mais calma. Eu estou tentando até não entrar no tema para nós, porque não é ele o tema de hoje, né, não somente ele o tema de hoje, mas nós estamos tentando, né, compreender e nós vamos estar elaborando, né, uma metodologia de como cadenciar tudo isso. Então o Sutra de número 30 potencialmente ele poderá estar sendo dividido em 3 ou 4 partes, tá? Porque nós vamos estar aqui falando sobre essas autorrestrições, nós vamos estar fazendo a leitura sobre tudo isso, nós vamos estar falando, nós vamos estar dialogando, né, conversando, trazendo informações, tentando imaginar situações, fazendo o que a gente faz aqui, né? Fazendo o que a gente faz aqui. Nós não estamos aqui para ganharmos tempos, nós estamos aqui para aproveitarmos o tempo que é nos trazido para nós tratarmos, né, desse assunto chamado yoga. Né, desse assunto chamado yoga. Inclusive nós devemos estar, né, mais ou menos, nós devemos estar aí chegando já com mais de 90 horas, né, de produção, o que significa que isso já é
uma larga escala, né? Nós podemos mensurar para você que existem, né? Que existem faculdades, existem cursos, que existem aprimoramentos que são realizados em torno de 100 horas, alguns são realizados com 220 horas, e nós estamos chegando a esses níveis, né? Na visão humana, na observação humana das coisas. Então você está recebendo um material muito completo, você está tendo a oportunidade de estar tendo uma sessão de vídeos, né, que vem tratar de assunto não somente da forma que muitos canais tratam, com todo respeito a esses canais, esses irmãos são polivalentes também, são nossos irmãos, mas a visão deste canal, a gente não sabe se realmente está atingindo ou consumando o objetivo real desse canal, era de encontros de 1 hora, né, encontros de 1 hora. O objetivo também desse canal, ainda não consumado essa etapa, ainda não consumado esse ponto, mas estamos abertos, né, e aguardando que o próprio universo se consuma esse ponto, era de nós termos interatividade, né, era de nós chegarmos já a uma determinada dimensão no qual as pessoas, através dos nossos números pessoais, entrassem em contato conosco, nós pudéssemos deliberar, nós pudéssemos trocar informações, nós pudéssemos trocar ideia. Este ponto ainda até então, esta data, né, que eu estou gravando em 2019, aqui, essa data aqui, ainda não se consumou. Pode ser que se consume mais adiante, mas a gente entende a maquinária universal, e não está aqui a maquinária universal para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus, né? Tratar das questões de evolução. Então a gente tem total paciência contra isso, nós compreendemos, né? Compreendemos e vamos compreender e continuar compreendendo que haverá, né, um tempo para isso, e que chegará, se for assim necessário, chegará esta oportunidade no qual nós vamos estar em contato com pessoas. Mas o importante, né, importante destacar que você já tem um grande conteúdo de volume, não somente um conteúdo de volume de blá blá blá, né, mas você tem coerência, você tem didática, você tem prática, você tem orientações, você tem troca de ideias, você tem até mesmo colocações pessoais, né, em cima de tudo isso, no sentimento do que eu estou vivenciando dentro do yoga. Eu tenho tudo isso para você, tá? Ok. Acho que é um ponto muito importante de destacar, porque os próximos vídeos, né, eles vão demandar, né, essa depuração de tempo. Até eu quero mostrar para vocês o Sutra de número 31, ó, o Sutra de número 31, né, acho que é mais adiante, é o 32, tá? Depois o 32º também ele é olha quantas folhas nós temos aqui, ó. Observamos, olha quantas folhas. Nós temos aqui 1 folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, né? Nós temos aqui 4 folhas, então, para destacar para você o Sutra de número 32. Então, esse Sutra também, né, o 32º Sutra, também vai ser cadenciado, vamos ter tempo, então nós vamos ter que estar desmembrando tudo isso, né? Eu ainda particularmente confesso para vocês até essa altura que ainda não sentei-me para definir como será entregue tudo isso, mas é muito importante dizer para vocês que vai ser criado uma forma de entregar, você vai receber esse conteúdo vai estar todo ele, né? Todo ele disponível em suas mãos de uma forma compreendível, de uma forma bem prática, né, de nós entendermos, tá? O Sutra de número 28, né, do Encontro Interior, junto com ele, com o Sutra de número 27, né, estávamos falando desta iluminação em estágios. Evidentemente que esses estágios eles não são demarcados, esses estágios eles não são delineados, esses estágios eles não recebem, né, uma demarcação aonde começa, mas é pontos, situações, é evolução, é crescimento. E o Sutra de número 30 diz que da prática de exercícios, né, exercícios que compõem ao yoga, dentro da cadência desses estágios, haverá destruição de impurezas, né, permitindo que essas impurezas, e essas impurezas são muito gritantes, nós nem percebemos que temos essas impurezas,
E muitas vezes está tão impregnado essas impurezas que nos trazem redundância, nos trazem dificuldade, nos trazem a queda dos yogis, né? Quem é que não caiu, né, gente? Quem é que não tem a queda dos yogis? Eu mesmo estou numa queda de yogi nesse exato momento, né? Ainda sou um cavaleiro andante solitário. Não vou dizer que é mais difícil ou mais fácil, porque tudo é relativo, né? Existe uma relatividade nesse ponto, mas a queda é complicada, né? Nessa destruição das impurezas é muito complicado. Há uma grande advertência aqui que diz assim, ó, que pode ter um grande desastre e levar a mãos esquerdas. E poucos vão descobrir o único meio de garantir a libertação das limitações e ilusões da vida humana e das suas misérias para a libertação dos kleshas, né? Então demanda muita força de vontade, né? Não desejo, muita força de vontade mesmo. Esse é o treinamento desta yoga. É uma yoga através não somente do domínio, né? Mas vocês vão entender a filosofia por trás disso, da quietude, do amansamento, do adestramento de Chitta. Não somente Chitta, mas todos o que está envolvido, né, para que tenhamos Chitta como centro de tudo, dentro do eu inferior, para que nós possamos, né, avançar, evoluir dentro dessa espiritualidade maior e permitir que nós tenhamos, né, esse alvorecer espiritual até chegar um momento em nossas vidas em que começa a senda interna a nos apontar a direção. É um momento mágico, é um momento muito lindo, é um momento que nós começamos a receber as inspirações, né? É um momento que começam as intuições, é um momento que a gente começa a enxergar, né? Não somente com os sentidos, com o tato, com a visão, com os ouvidos, com o nosso olfato, né? Com os nossos olhos, né? A luz, mas nós começamos a ter, né, dentro de nós as certezas, começa a brotar dentro de nós a paz, começa a brotar dentro de nós um entendimento, uma amorosidade, uma generosidade, uma gratidão, um envolvimento, né? A gente passa a estar envolvido com tudo, a querer estar envolvido, a gente passa a não ser mais uma peça simplesmente, você entende que você está participando, que você está dentro dessa obra, você vê que você tem responsabilidade por tudo isso, você vê que você entra numa cadência de amor, você passa a entrar numa cadência de bondade muito grande. É um momento muito mágico, né? No local das perguntas começam a ter respostas, né? Começam a brotar as respostas. É algo muito fantástico, é um momento muito lindo, mas também muito fácil de queda, né? Muito fácil de queda porque muitas vezes a soberba, muitas vezes o orgulho, se os pilares do yoga não estiverem muito bem instalados, a queda ocorre, né? E aí vem o arrefecimento, o embrutecimento, vem novamente um período de trevas, né? E a gente percebe a situação que nós caímos, né? Voltando às condições anteriores. É uma queda, gente. É uma queda. Acho que muitos talvez que estejam ouvindo esse vídeo já passaram por isso, ou estão passando por isso. Talvez muitos irmãos de jornada e caminhada vão passar por isso, e muitos não precisarão passar por isso, né? Talvez não vão precisar, mas através dessas palavras talvez vão ter um entendimento, né? Apesar que as palavras jamais vão mensurar o que realmente, né, está por trás de tudo isso. Só entregar um mapa, né, a pessoa não vai colocá-la aonde nós queremos que esse mapa mostre. Vai simplesmente sinalizar pontos, né, para essa pessoa. A pessoa teria que ir lá propriamente para entender o que é, né? Não é que nós queremos que as pessoas vão, mas só para você poder entender a dinâmica do contexto que nós estamos dizendo aqui. Então aqui está no Sutra 28 que existe prática dos exercícios, né? Então vem nos mostrar que existe uma cadência, né, de situações que são criadas, elaboradas, né, de conteúdo, de conceito, de situações que assim vão nos desenvolvendo para o yoga, né? Prestamos-nos a atenção então que o yoga a união é um caminho,
mas que neste caminho grandiosos mestres inventaram, não seria a palavra inventaram, mas descobriram, criaram componentes, né, que permite a todos aqueles que querem adentrar esse caminho, permite a todos aqueles irmãos que querem mergulhar, conduzir-se neste caminho, permite que eles tenham, né, tenham na mão dispositivos, ferramentas, que eles estejam meios de buscar os desenvolvimentos, né? Tudo isso para fortalecer o princípio da força da vontade, porque nós vamos estar duelando, nós vamos estar confrontando nossas próprias imperfeições. Nós vamos ser um soldado que estaremos em campo contra nós mesmos. Nós não estamos, né, ou não vamos estar, ou não estaremos em campo duelando contra outros soldados. E se nós olharmos, observarmos desta forma dos outros soldados, os próprios soldados são os nossos próprios monstros, né? Nós estamos duelando contra nossas próprias imperfeições, contra nós mesmos. E a cada momento que vai estabelecendo em nós, né, o crescimento de entendimento, o crescimento, nós vamos vendo que cada vez mais a maior luta deste mundo, né, a maior luta que é travada dentro desse orbe terreno é contra nós mesmos, nossas imperfeições. E nós começamos a senti-las, nós começamos a perceber as limitações no qual nos encontramos, nós começamos a perceber as fragilidades que nós estamos envolvidos, nós começamos a sentir, né, assim como tem um sutra que aqui diz, né, que nos aflige um medo tão grande quando nós começamos a perceber aonde nós estamos, que nós encontramos, né, nós encontramos-nos no vale do medo, nós encontramos-nos numa posição, né, tão triste, tão deplorável que nós nos assustamos, né? E que muitos desistem, em que muitos procuram, né? Muitos procuram a fuga de mergulhar novamente firme na matéria, né? É um dos momentos que nós teremos que ter astúcia, é um dos momentos que nós teremos que ter calma, é um dos momentos, né, que nós teremos que estar pacientes, é um dos momentos que nós deveremos confiar no que o nosso próprio íntimo nos diz, o momento que nós devemos seguir os ensinamentos internos. É momentos que nós teremos que enfrentar. Todos nós vamos ter que enfrentar a barreira das incertezas, a barreira do medo, a barreira da insegurança, a barreira do duelo, do confronto mais íntimo, né? E é tão complicado lutar contra nós mesmos, meus amados irmãos, né? É tão complicado. E o mais, não vou dizer lamentável, mas o mais... como é que eu posso definir essa palavra? Não é confrontado, mas o que nos revela, irmãos, né? O que vai nos revelando nossas imperfeições, vai nos mostrando o quanto ainda está longe a caminhada, e vai nos mostrando o quanto ainda que nós temos que marchar, e vai nos se apresentando a nós o quanto somos frágeis, né? O quanto somos imbecis, no sentido de débeis, né? Nós vamos vendo o abrir, o desabrochar das coisas, vamos vendo o conceito de uma social humano, propriamente humano, as dificuldades geradas e todos os conceitos criados, e nós vemos que a união através dos laços sólidos de amor evitariam muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas é situações que nós temos que transpor, que nós temos que romper, tá? O Sutra de número 29, então, ele vem explicar para nós de modo genérico, né, dizer quais são, então, estes exercícios, né, que vêm compor, né, os oito passos, né, os 8 passos para o caminho do yoga. Uma dúvida que muitas pessoas perguntarão, muitas pessoas questionarão, muitas pessoas já vão evidentemente falar, outras pessoas vão ter opiniões diferentes entre si, é que se esses exercícios, por assim dizer, eles seguem uma ordem estabelecida, ou eles podem ser, né, tratados separadamente, em uma ordem desconexa a esta ordem que nós vamos estar colocando e expondo aqui, ou né, que eu possa tratar de um elemento em cadência, né, eu posso utilizar de um elemento,
lá em determinado período, talvez em alguns evos de anos, evos seria muito, né? Algumas dezenas de anos, eu posso firmar-se em um, ou simplesmente eu posso trabalhar simplesmente com um, né? E futuramente lá à frente ir trabalhando outros, né? Acho que é das maiores dúvidas que se pode ter, né? Ou devo praticar todos de uma vez só, né? Eu particularmente, eu acredito na cadência da ordem que eles são nos apresentados, né? Exemplo aqui fala-nos das autorrestrições, falam das observâncias, né? As advertências, falam-nos da postura, falam-nos do controle da respiração, falam-nos da abstração, da concentração, da contemplação e do êxtase. O que chama atenção, né, no meio de tudo isso é que se não houver uma harmonia entre todas essas disposições aqui citadas, não haverá êxtase, né? Não haverá êxtase. Já é uma prerrogativa muito interessante de nós fazermos uma análise, né? Se não haver, né, uma harmonia entre todas essas composições que nós acabamos de citar, como que haverá propriamente dito êxtase, né? Como que vamos ter o chamado êxtase se não houver essa harmonia, né? Claro que para estabelecer-se, né, esses regramentos, terá que criar-se, né? Terá que criar. E aí o yogi vai ter que, o yogi e o sadhaka, né? Melhor dizendo, o sadhaka vai ter que estabelecer regras para ele mesmo, dentro da sua disponibilidade, dentro da sua conduta, dentro da maneira que ele acha melhor e convém para ele nesse exato momento, para que sejam realizados esses exercícios, né? Uma coisa que chama muita atenção, quando você vê as autorrestrições e as observâncias, é algo muito sério. Apesar de muitos yogis, né, muitos sadhakas, melhor dizendo, estudantes, não levarem então a sério, né? Não levar então a sério as autorrestrições e as observâncias. Inclusive, existe yogis, né, de cunho médio, com desenvolvimento de grandes poderes, que não têm grande moralidade, né, que não tem estabelecido autorrestrições, nem sequer observâncias em todo o seu máximo grau de expressão, de expressividade. Evidentemente que as grandes revelações, né, a grande libertação exigirá, sim, né, do yogi que ele esteja envolvido em autorrestrições e observâncias. Até mesmo é feito um convite, e aí é muito interessante que todos reflitam com tudo isso, é feito um convite ao chamado o grande voto, né? E esse grande voto, por assim dizer, é um autojuramento proferido pelo yogi a si mesmo, né? Mas ou se você não entender desse jeito, pelo menos é assim que eu entendo e compreendo. E esse autojuramento é um juramento seu para com você mesmo, né? E você tem que estar muito preparado, porque isso é além do cunho humano, isso é além das portas humanas, é além da dialética da humanidade. É um voto em caráter espiritual, né? É um voto que você tem que estar muito pronto, muito preparado, muito decisivo para você articulá-lo, né? Não é algo da boca para fora, não é algo não é algo que o yogi, né? Não é algo que o yogi, dentro da minha visão, dentro do que eu acredito e dentro da forma que eu vejo, né? Muitas pessoas que leem, interpretam diferente, eu respeito e acredito que existem outras interpretações, mas é a maneira que eu vejo, é a maneira que eu visualizo isso. Essas autorrestrições e observâncias são pontos seríssimos, muito sérios, que vêm fazer um desenvolvimento moral muito evoluído, que vem trazer, né, as verdadeiras bases para a condução ao samadhi. Muitos talvez encarem, né, de um modo superficial. Eu vejo aqui como junto com todo o conjunto, né, de exercícios, mas eu vejo aqui como um dos pontos importantíssimos para serenar a Chitta, né? Para você tranquilizar, suavizar a Chitta, domesticar a Chitta, a mente, e já ir colocando nela sossego. Porque você vai passar por um grandioso período de adaptação,
né? Você vai passar por um... Não existe um prazo definido, cada um vai ter que vai ter um prazo para se amadurecer nesse conceito, né? E mais uma, né? Quando você colocará autorrestrições e observâncias em sua vida, você vai estar encarando, né? Você vai encarar suas próprias imperfeições. Então você vai ver que você estará numa luta constante diária consigo mesmo, é a batalha. Você estará em campo batalhando, né? Você será Arjuna, né, no campo de batalhas, batalhando contra seus próprios irmãos, seus próprios tios, seus próprios pais, seus próprios avós, né? Para você poder estar entendendo, né? E depois, né, eu estou tentando falar genérico, mas eu vejo que estou me aprofundando em temas, né? E depois nós vamos estar falando também sobre postura, né? A postura, para ter uma noção, é a postura que traz para você um domínio sobre o corpo físico, né? Eu particularmente até hoje, todos esses tempos que eu estou caminhando, estou desenvolvendo, me lendo yoga, eu não sei se realmente ainda estabeleci a postura correta, né? Ainda não sei se estabeleci, mas eu peguei informações, eu colhi informações que a postura entre outras, né? Existe 3 posturas, se não me falha a memória, que são utilizadas para a prática, né? A prática da Raja Yoga, né? Que são colhidas da Hatha Yoga, essas posturas, mas que, porém, a Hatha Yoga é um manancial de outras, muito mais posturas, mas seria uma delas essa aqui que eu emprego, né? Ou emprego não em sua totalidade, mas, né, meia boca ainda, que é assim, né? Esta perna aqui, o calcanhar, essa região do calcanhar fixada bem próximo aqui ao ânus, ó, bem aqui embaixo aqui, ok? Ó, aí depositada aqui, e esta outra, né, parte depositada aqui. Aí eu encaixo aqui, ó, faço o encaixe da perna nesse meio aqui e dessa outra posição aqui, correto? Eu particularmente, através de uma sugestão que eu colhi, né, também na internet, vendo vídeos de YouTube, eu apoio-me, né, quero mostrar para vocês, eu faço um apoio em um cepo de madeira. Isso aqui é uma peça de madeira, né? Eu faço um apoio nela. Eu peguei e serrei, evidentemente que ela era embalada com material, mas esse material foi saindo e eu nunca mais coloquei. Deixei assim mesmo, neste formato aqui, tá? É um apoio. Eu não sei se na prática dos exercícios, realmente, né, grandiosos yogis usam essa forma de apoio, né? Não sei. Mas eu seguindo esse conceito, eu utilizo esse apoio, eu coloco aqui ele, ó, né? E aí eu sento-me, coloco aqui as pernas e fico nessa posição. Para chegar a esta posição, demora-se um tempo, né? O corpo fica dolorido, dão câimbras em algumas vezes, formigamentos, né? Mal-estar, desconforto. É difícil permanecer, é difícil de se permanecer nesta posição. Até que haja, né, evidentemente a natureza haja e haja uma adaptação do corpo para isso, né? Mas existe uma posição que eu não consigo fazer em que os yogis colocam as pernas aqui mais ao alto, né? Assim, e puxa a outra por trás aqui e bota aqui em cima. Essa eu não consigo fazer. Mas eu acredito que aqui, neste ponto aqui, para mim já está bom, porque o objetivo é trazer estabilidade e relaxamento ao corpo. Inclusive, já passamos por vídeos na sessão de número 1 que tratam sobre esses assuntos. E você pode ir lá buscar esses vídeos mais lá atrás, pode assisti-los. Eu vou tentar aqui, eu vou tentar aqui colocar para você, deixa eu ver aqui, qual potencialmente poderia ser um desses vídeos, né? Deixa eu ver. Ou será falado mais à frente? Deixa eu ver aqui. Vai ser falado mais à frente. Mas, se eu não me engano, tem alguns vídeos anteriores que citam brevemente a questão do corpo. Mas mais adiante nós vamos estar falando sobre isso, não tenha dúvida, não. Então, o que é o objetivo dessa postura? É trazer inércia ao corpo, né? Deixar o corpo numa posição de pacífico, né? Pacífico, a coluna reta, né? Coluna reta,
as mãos, né, depositadas, condicionadas para que haja tranquilidade. E assim, né, com o passar do tempo, vai haver um adestramento, né, desse próprio corpo, porque nós não podemos estar, né, e o corpo mesmo vai se relaxar para isso, e você vai ver que tem as questões externas, né, as condições externas, como frio, como calor, umidade, todas as questões, essas barreiras, através desses exercícios, elas serão vencidas. E aí você vai ver que você vai conseguir trazer estabilidade ao teu corpo com o passar do tempo, dos desenvolvimentos, para que você possa focar somente na mente. Você vai ver o quanto o corpo, né, você perceberá o quanto o corpo é um dos intempéries para que a mente possa relaxar. Você vai perceber tudo isso. Posteriormente também nós vamos falar sobre o tal do controle da respiração. Isso é muito importante, né? Porque aqui o próximo passo ele fala em abstração, né? Abstração. Já vou estar explicando para vocês o conceito de abstração, também já observado, já lido por aqui, também teve vídeos que já falamos de abstração, mas o controle da respiração, né, ele vai muito além de técnicas respiratórias, né? Um controle puro de respiração, ele dará para você todo o domínio sobre as energias prânicas do corpo, né? Todas sobre esse controle, sobre a energia de prana que se desloca em seu corpo. E é muito lindo, eu já cheguei a esse ponto, e claro, evidentemente que sucumbi, caí, de ver, né? Eu não sei explicar, não é ver com os olhos, mas de vocês, eu vou dizer ver, porque não consigo achar outra palavra melhor para descrever isso. A energia, a circulação, os chakras, né? As energias que descem, as energias que sobem, você consegue ver uma luminescência, uma luz, né? Uma luz, eu não vi tão forte nem tão alva, né? Tem yogis que não somente as veem, mas como parece que a tocam, a direcionam através da força da vontade, muito mais, né, que vão estar fazendo. Mas eu cheguei até esses pontos, né? Então, para que se tenha, né, essa possibilidade de dirigir essas energias pramânicas, observá-las, né, para melhor sustentação do corpo, melhor estabilidade, distribuição de energia, para trazer relaxamento e tranquilidade, eu estou falando muito genérico aqui, tá? Tem que ter um controle de respiração. Lembra que nós fizemos exercícios de respiração na sessão de número 1? Com 4 tempos, segurava mais 4 tempos, expirava em 4 tempos, né, e pausava a respiração em 4 tempos. Lembram? Lembram de tudo isso? Lembram? Lembram, né? Lembram, sim, temos vídeos sobre esses pontos também. Tudo isso para quê? Tudo isso é necessário para quê? Estar as autorrestrições, as observâncias, a postura e esse controle de respiração, para conseguir a abstração, né? Essa abstração, ela é muito importante de se compreender, porque abstrair-se no conceito que aqui está sendo empregado, é fechar-se ao mundo, né? Selar, né, a própria porta dos 5 sentidos. Né? É isso mesmo, essa seria a abstração. Os exercícios que compõem o yoga, né, com uma postura adequada, um controle de respiração adequado, junto com as bases das autorrestrições e observâncias, vão facultar ao yogi, né, a ter domínio sobre os 5 sentidos, a ter domínio sobre o frio, a ter domínio sobre o calor, a ter domínio sobre a fome, a ter domínio, né, sobre todas as intempéries do próprio corpo. Sabe o que é isso? Você terá esse domínio, mas para isso terá que se buscar um desenvolvimento. Se você não tiver uma base sólida em autorrestrições e observâncias, uma postura correta, adequada e dominada, um controle de respiração estabelecido, como que você vai conseguir uma abstração? Lembrando que a abstração é importante, né? Ela é uma chave, ela é uma importância muito grande para a concentração.
Porque quando você conseguir a abstração, você você e Chitta, né? Você fechou-se, limitou-se, aí você vai entender que muitos yogis, eles entram em estado tão profundo, né, de meditação, tão profundo nas suas meditações, que apaga-se, né, para o mundo, para os sons externos, para todas as coisas, parece que eles desligam-se, né, os seus batimentos cardíacos parece que param, parece que tudo para, e na verdade muitos fazem isso mesmo, desligam-se, né, desligam-se esse próprio corpo matéria, esse próprio corpo físico, e eles ficam somente em Chitta. Aí vai facilitar, as imagens vão ficar vívidas, vai ficar tudo nítido, né? Você ficará retido, recolhido somente em Chitta, e aí ficará mais fácil trabalhar com a semente, né? A semente vai ficar vívida, vai ficar limpa, sem manchas. Será como se você estivesse realmente vendo, né, com os olhos externos, até mesmo com mais nitidez, porque não terá os conflitos de Chitta por ali, né? Você vai estar dirimindo os conflitos de Chitta, e aí sim, conseguindo essa contemplação, né? É a hora que você funde, né, o percebedor com a percepção e o percebido, né? É a hora que os três fundem-se em um só, e aí é estabelecido o primeiro contato com o Samadhi, né? O chamado êxtase, né? É neste momento que é estabelecido esse contato. Então nós observamos que, né, é difícil de tratar dos assuntos do yoga e não ver uma cadência consistente entre todas essas partes, né, esses membros que concentram as 8 partes. E é muito difícil também, a partir de agora, de entendendo tudo isso, de dizer que eu vou praticar uma e não praticarei a outra, que vou praticar lá no futuro a outra. Mas nós vemos que há uma cadência, né, uma cadência de exercícios que devem ser praticados constantemente. Então nós temos que estar envolvidos no grande voto, né, esse juramento espiritual que eu defino desta maneira, pelo menos, né? Mas nós temos que estar trabalhando todos os dias as nossas posturas, né? Nós temos que criar uma cadência, né, de exercícios para fazer esse controle de respiração. Fiquem todos tranquilos que aqui tem todos os ensinamentos nos próximos sutras, é isso que nós vamos estar abordando. É bastante interessante também, né, de ressaltar que sem um controle de respiração completo, né, muito bem definido e muito bem criado, não haverá abstração, não vai haver, e vai dificultar a concentração e vai deixar praticamente as portas do Samadhi fechadas, tá? Quando eu digo praticamente, possivelmente, algumas pessoas predestinadas, né, tem uma série de fatores, conseguem chegar a esse Samadhi, né? Mas tem muitos pontos, muitas situações envolvendo nestas próprias pessoas vidas e suas experiências que ela tem de passar. Existe um contexto universal muito grande, e por isso que isso são situações limitadas, situações raras, situações espúrias, situações adversas. Mas o verdadeiro buscar do emprego, né, do Samadhi através do caminho do yoga passa por essa marcha, né, da Raja Yoga passa por essa marcha, né? Você terá que consumar esses pontos. Então, o que é interessante de você criar critérios, né, estabelecer critérios para o desenvolvimento desses exercícios, né? E as pessoas recomendam, né, a recomendação, vamos dizer assim, de muitos, e a recomendação que tem de ser adotada tem que ser diário, né? No mínimo, meia hora por dia. Muitos vão variar seus horários, alguns vão dizer 1 hora, alguns vão dizer de manhã, de noite, alguns vão dizer 3 vezes, mas no mínimo, dentro das minhas crenças, meia hora por dia, né? Meia hora por dia para você entrar, estabelecer-se na postura, realizar, né, exercícios respiratórios, exercícios de relaxamento, né? Você pode começar com mantralização, um mantra, uma oração, né? Para você fazer, você vai ter que caminhar a fazer isso, e é você com você mesmo, tá? É você com você mesmo. Eu vejo aqui,
né, eu vejo aqui que o caminho externo, né, a yoga externa, ela entraria em autorrestrições, observâncias, postura, controle da respiração, e eu poderia já dizer que até abstração, apesar que a abstração já vai entrando interno, né? E aí vem Ashtanga, né, que é o caminho interno, deixa eu ver, não seria essa a palavra correta, mas tem a coisa a yoga interna, né? A yoga interna, que daí vem concentração, contemplação e êxtase. Só que para você conseguir consumar a yoga interna, você vai ter que solidificar muito bem a yoga externa. E para solidificar a yoga externa, é sinal que nós vamos ter que trabalhar ela, né? Nós vamos trabalhar muito profundo, nós vamos ter que trabalhar as restrições, as observâncias, que vai serenar, vai trazer muita tranquilidade para essa samadhi. E também posturas, controle depois, a postura estabelecida, o controle da respiração. Aí a pergunta é, por quanto tempo? Né? Quanto tempo? Isso, como é que eu posso tentar explicar para vocês? Isso não tem mensuração. Né? Aí entra-se um ponto de interrogação, porque cada pessoa, cada praticante, cada yogi é um elemento em experiência e está em um grau de experienciação. Tem pessoas que podem conseguir isso num dia, num minuto, como tem pessoas que vão levar vidas, muitas vidas, para estabelecer-se nessa jornada. Mas essa é a jornada, né? Esta é a jornada, é a busca da moralidade, a busca da evolução. Muitas pessoas podem levar vidas e vidas e vidas para conseguir consumar todos esses pontos, né? Muitas pessoas podem demorar muito tempo. Outra coisa que fala aqui em postura, muitas pessoas não vão ter nesta vida o corpo em adequada perfeição. Não seria adequada perfeição, não perfeição no sentido de membros, tudo, mas o corpo adequado para consumar uma postura correta. Eu não estou dizendo para você que uma falta de membro não vai lhe permitir isso, não é esse sentido. Muitas vezes as preponderâncias, né, daquela experiência não permitem que o corpo assuma, né, que o corpo esteja preparado para isso. Eu vou colocar aqui um exemplo. Você pode estar passando por uma experiência, né, uma experiência em que seu corpo tem insuficiência cardíaca. Uma ideia, né, uma sugestão. Você pode, só um exemplo, não estou dizendo que isso vai impedir ou não, porque as facetas que podem ser estabelecidas para dentro do caminho do yoga, as possibilidades são infinitas, né? É só você entender, só estou dando um exemplo aqui para você tentar compreender que tem algumas situações que a própria experiência que aquela personalidade está passando, né, a própria experiência traz limitações muito grandes, barreiras muito grandes a serem vencidas, né? E que outras pessoas não têm essas barreiras, que não se necessitam estar vencendo barreiras intransponíveis, né? Depende do grau de adiantamento de cada um de vocês. Tem pessoas que para o controle da respiração estabelecida vai ser uma força descomunal, né? Então como vamos estabelecer prazo aqui? Como vamos dizer assim para você, daqui 6 meses você estará pronto, daqui 1 ano você está pronto. Se cada um é cada pessoa é diferente uma das outras. Tem pessoas que não vão ter tempo para desenvolver, outras pessoas vão poder dedicar-se mais, outras pessoas vão poder dedicar-se menos, mas o importante é colocar-se ao caminho. Ponde-vos, né, ao caminho e que vocês já estarão em marcha para o destino. Esta é a diretriz, né? Este é o caminho, irmãos. Este é o ponto que nós deveremos estar observando. Não é? Aí as pessoas vão perguntar, tá, mas quando que eu vou concentrar, quando que eu vou contemplar? A palavra concentração, ela fala em um exercício mental, você segurar, reter na sua mente um ponto fixo e tal. Isso você pode tentar, não é tentar no sentido de não vai conseguir, isso você pode fazer, né? Vamos dizer assim, em determinados momentos da sua prática de exercícios diários, né? Na sua meditação diária, você pode estar fazendo, você pode estar puxando uma semente, retendo, respirando, fazendo os exercícios. O que eu posso estar dizendo para vocês é que quando a gente se coloca o caminho, o próprio universo conspira a nosso favor. Na realidade, tudo está conspirando sempre a nosso favor, né? Nós, com os nossos olhos humanos, através do olhar humano, não entendemos tudo isso. E sempre será entregue, nunca será retirado, nunca será acrescentado. Somente será entregue o que é seu.
Não tenha dúvida disso. Será entregue para ti o que é seu. E sempre você recebe ajuda. O universo sempre conspira ao teu favor. Você vai ver isso. Quando você chegar em graus, né, de moralidade elevada, você vai ver quantas forças telúricas, quantas forças, né, envolvidas estão naquela obra para poder fazer com que realize em você o desabrochar dentro de você. É um dos momentos mais incríveis, você fica em agradecimento a Deus a todo momento, né? Você agradece a Ishvara Pranidhana, você entende a maquinária solar, você passa, vê o gigantismo de tudo isso, você vê lá que o Sol está tão distante, mas ele está ali por você. Ele está trabalhando para você. A natureza trabalha para você, né? As coisas estão trabalhando tudo para o teu desenvolvimento. É fantástico, gente, é fantástico mesmo, né? E aí sim, né, uma contemplação e um êxtase, um samadhi propriamente dito, tem que ter essas bases muito bem estabelecidas ou, né, de uma forma de combinação de fatores, né, de fatores imprescindíveis, né, imprescindíveis para que haja o start nesse negócio, né? Para que haja o start do negócio. Acho que isso é algo bem interessante, né? Bem interessante de ressaltar. Agora eu faço um convite, então, para que nós vamos à leitura do que o Taimni está nos passando. Taimni nos traz muito direcionamento, né? Taimni é quem escreveu esse livro, A Ciência do Yoga, né? E ele coloca dentro da sua visão, dentro de uma observação muito ocidental, né, dos Yoga Sutras. Então nós vamos estar convidando a todos para a sessão de número 2, o Sutra de número 29, que fala então de Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, né, que são todos os angas, todos os pontos, a ligação, né, desses pontos que culminam, né, esses membros, né, que culminam então nas 8 partes que compõem a Raja Yoga, né? Então faço o convite a todos vocês. Nós vamos fazer a leitura é 3 parágrafos, tá? Mas é um pouco mais de metade de um rosto de uma folha. É muito fácil de nós entendermos, né? Vai ser muito fácil de entendermos. Aqui diz assim, ó, o título, tá? Na tradução do título do que nós acabamos de falar de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, né? Autorrestrições, observâncias. Nós vamos ter a oportunidade de falar de um a um, fiquem bem tranquilos, tá? Postura, controle da respiração, abstração, concentração, contemplação e o êxtase, o Samadhi propriamente dito, tá? 8 membros que compõem a Raja Yoga. O sistema do Yoga delineado por Patanjali tem 8 partes, sendo, portanto, denominado Ashtanga Yoga. Outros sistemas, baseados em uma técnica diferente, por certo, adotam outras classificações e têm, por consequente, diferente quantidade de angas. Esse sutra limita-se a enumerar as 8 partes componentes desse sistema de yoga. E é isso que a gente fez até agora, nós falamos sobre tudo isso, né? O único ponto a ser considerado nesse sutra é se as 8 angas neste sistema devem ser concebidos como partes independentes ou como estágio que se sucedem em uma sequência natural. O uso da palavra anga, que significa membros, indica que as partes devem ser consideradas como correspondentes, mas não sequenciais. Mas a maneira como Patanjali as abordou no texto mostra que elas apresentam um certo relacionamento sequencial. Qualquer pessoa que examine cuidadosamente a natureza destas partes não pode deixar de ver que elas se correspondem entre si em uma maneira muito definida, muito estabelecida. Deixa eu só tirar uma formiguinha. Vai lá, formiguinha. E seguem uma a outra, de um modo natural, na ordem em que são citadas. Portanto, na prática sistemática do yoga mais elevado, elas devem ser consideradas no sentido de estágios,
devendo ser respeitada, tanto quanto possível, a ordem em que são dadas. Mas como um sadhaka pode escolher para sua prática qualquer um dos angas, o sadhaka é o estudante, não é o mais elevado, né? Sem respeitar esta sequência, tais partes podem também ser consideradas independentes até certo ponto, tá? Então é muito tranquilo, muito simples, a gente já fez a leitura. Taimini nos deixa janelas bastante abertas, né, sobre a sua leitura do que ele vem nos apresentar, né? Ele nos diz que na leitura percebe-se que há, né, uma ordem pré-estabelecida. Em um determinado momento, essa ordem pré-estabelecida, ela chegará a uma convergência, por assim dizer, para estabelecer-se um critério, né, na vida de cada um de nós. Mas ele também diz que, como um sadhaka, você pode escolher um desses angas, né, para a sua prática. Eu observo que essa ordem estabelecida, colocada, não é por acaso, né? Eu particularmente observo assim. Mas isso não impede que você venha, né, treinar postura, treinar controle de respiração, e quando sentir-se pronto para, né, faz os treinamentos de autorrestrições e observâncias, e quando sentir-se verdadeiramente pronto para fazer este grande voto, eu trato como um juramento isso, e você vai entender nos próximos sutras porque eu trato desse jeito, aí você estabelece também, né? Aí você vai ver que esses exercícios de respiração vão chegar a um ponto de culminância, né, em etapas. Eles são todos eles desmembrados, né, gente? Quando a gente vai falar de autorrestrições, é 5 autorrestrições, 5 auto-observâncias, exercício de postura também, né, fala sobre um domínio de uma postura, também é um exercício bem árduo no sentido de longo, né, de demanda tempo. Controle da respiração, então, é por fases, né, tem uma cadência de fases até que haja realmente estabelecido um controle de respiração, para que se atinja esta abstração, né, através do domínio das energias prânicas, como eu havia dito também. Aí, para estabelecer-se uma concentração firme, né, é necessário também compreender, ter uma semente muito bem colocada em Chitta. Então, tem várias coisas a serem tratadas aqui, né? O que nós temos que ficar bem claro é que o êxtase, o samadhi em Raja Yoga, só vai ser estabelecido quando tiver tudo isso funcionando numa cadência própria para que se aconteça o samadhi, né? Não vai ter outra saída. Então você vai ver que as autorrestrições têm que estar colocadas, as observâncias vão ter que estar todas elas encaixadas na vida do yoga, vai ter que fazer parte da vida, fundir-se, né, com o próprio yogi. Então tem muita coisa a observar aí. A postura, ela não pode ser uma postura que lhe inflinja esforço, que lhe inflija dor, que lhe inflija sacrifício, né, descomunal, para que está aí, nervos doloridos ou músculo dolorido. Tem que ser algo que ela fique tão natural, né, que ela fique tão natural quanto você realmente estivesse de pé, caminhando com o teu corpo para lá e para cá, tranquilo, né? Quando você estivesse levando o teu corpo para dar uma volta, uma passeada, tem que ser normal. A respiração também tem que estar bem estabelecida. Aí muitas vezes vai envolver uma série de questões, né? Vai ter uma alimentação adequada, vai ter que se estabelecer um novo conceito, os novos regramentos, é um monte de questões, tá? Mas nós vamos estar tratando todas elas e vocês vão estar acompanhando com a gente, tá bom? Nós estamos então fazendo um fechamento, acho que era isso, né? Eu acho que já deixamos muito bem orientados. Agora o próximo sutra de número 30, nós vamos estar vendo como é que a gente vai cadenciá-lo, como é que a gente vai tratá-lo. É um sutra em que exigirá de cada um de nós bastante calma para nós entendermos. Nós vamos começar a trabalhar com essas altas restrições, né? Rainsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aprahrigraha, né? Aprahrigraha, que são os Ayama, e nós vamos estar entendendo todas elas, o que elas querem dizer, né? Cada uma delas, né?
Nós vamos estar fazendo um convite para você, então, no próximo encontro. Né? Só para você ter uma noção, atitudes comportamentais, veracidade acima de todas. Nossa, é muita coisa. Nós vamos estar tratando sobre tudo isso. A gente vai ver como a gente vai cadenciar sobre tudo isso, porque nós precisaríamos de um introdutório, né? A gente precisa empregar um introdutório, uma introdução, né? A gente precisa ter uma introdução para você compreender. Depois nós vamos precisar entrar no, como a gente faz sempre aqui, né? A gente faz um assunto, discorre um tema, depois a gente vai para a parte mais teórica, né, desse tema e faz o fechamento. Então nós vamos ter que tentar criar um meio de trabalhar isso dessa forma, né? Mas vai ser muito prazeroso, vai ser muito gostoso, vai ser entendível, vai ser um momento de muito crescimento, muita luz, eu tenho certeza disso, né? E nós vamos receber a assistência, nós vamos receber toda a assistência necessária para a consumação dessa obra. Não tenhamos dúvida, né, que nós vamos estar recebendo toda a direção necessária, porque assim, né, estará todas as coisas se conspirando para que isso ocorra, tá? Para que isso ocorra. Não tenhamos dúvida disso, não. Bom, estamos chegando então ao término de nossa jornada, né? Espero que mais uma vez nós tenhamos conseguido, né, trazer o objetivo desse sutra, das narrativas que aqui foram estabelecidas, que mais uma vez nós consigamos, né, ter entregue a você a proposta, né? Eu sei que talvez tenha faltado muitas coisas a serem debatidas, talvez tenha ficado pontos a ser colocados, mas que ele sirva, né, que a gente grava esses vídeos bem cedo nos domingos de manhã, né? Que eles sirvam de apoio para você, que eles sirvam de base para lhe conduzir, para lhe colocar no caminho, para lhe colocar na direcionalidade, para tirar tuas dúvidas. E assim também eu me aprimoro, né, no nosso caminho, irmãos, nessa jornada. E é muito bom contar com vocês, é muito bom estar junto com vocês. Esses próprios vídeos têm me ajudado muito, né? Esses próprios vídeos, eles me auxiliam. Eles são como como é que se chama aquele marujo que fica lá em cima do mastro, né? Eles são como um vigilante, né, lá em cima, me mostrando que eu tenho o caminho que eu tenho que seguir, né? Lá em cima do mastro dos navios antigos ficavam uma pessoa vigiando com uma luneta, né, passando as direções. Lá tem isso, eu vejo aquilo, né? Vindo tempestade, capitão, né? Sempre mais ao alto, né? E é dessa forma que eu vejo esses vídeos. Meus alertas, meu refúgio, meu direcionador, meu abrigo, né? É um momento que a gente tem aqui para exercitar também. É um momento de não se sentir só no caminho. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado e até o próximo encontro e Namastê. Very good.